Olá, pessoal! Meu nome é Louise, eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Processo Ágil e hoje eu vou compartilhar com vocês como gerar relatórios de processos, especificamente como gerar um relatório de processos parados a um determinado tempo. Então, para isso, eu já estou compartilhando aqui minha tela com vocês, eu irei me direcionar para o menu lateral aqui no canto esquerdo e eu vou vir especificamente na aba de Jurídico. Quando eu clico, eu sou direcionada aqui para as diversas opções que há dentro desse campo, e aqui eu vou clicar novamente em Relatórios especificamente. Quando eu clico, eu sou direcionada a essa nova página dentro do sistema, e aqui eu vou clicar no campo de Pesquisar, para que eu consiga configurar os filtros que eu desejo levar em consideração para extrair o meu relatório. Então, quando eu clico, eu consigo visualizar os diversos campos que eu posso utilizar para gerar o meu relatório, né? E aqui, pessoal, eu vou falar mais especificamente sobre esse quadrante aqui, de andamentos. Então, aqui, pessoal, eu vou filtrar para visualizar, para exibir, na verdade, os andamentos no relatório. Isso porque eu quero saber quais são os processos que não tiveram andamento em um determinado período. Então, aqui eu vou exibir os andamentos no relatório e, no lugar de filtrar por todos, eu vou filtrar por sem resultado, justamente porque eu quero saber quais foram os processos que não tiveram nenhum andamento, ou seja, não tiveram resultados em um determinado período. E aqui no campo de data, eu consigo estabelecer exatamente esse período que eu quero que seja levado em consideração. Então, aqui eu vou inserir a data inicial. Então, digamos que eu quero saber quais foram os processos que não tiveram andamentos de janeiro até o dia atual, que vai configurar mais ou menos 6 meses. Inseri a data inicial, a data final, cliquei no ícone de mais para que esse filtro seja adicionado. E aí, logo aqui abaixo, pessoal, perceba que já apareceu o filtro conforme eu configurei. E aqui eu tenho, por fim, ainda nesse quadrante dos andamentos, a possibilidade de limitar os andamentos que eu quero visualizar. Aqui, por padrão, eu vou limitar para visualizar os 2 últimos resultados, ou seja, os 2 últimos andamentos, mas eu consigo modificar aqui esse limite, ou expandir para que sejam mais andamentos, ou mesmo diminuir para que sejam menos andamentos que eu irei visualizar no meu relatório. Logo aqui abaixo do quadrante de andamentos, pessoal, eu tenho esse campo, esse novo quadrante, na verdade, de visualização, onde eu vou setar quais são as informações que eu desejo visualizar no meu relatório. Então, aqui, para que eu consiga configurar novos campos, basta clicar nessa caixa de seleção que tem ao lado de cada termo. Então, por exemplo, aqui, cliquei aqui na caixa de seleção ao lado de área, e aí, quando eu gerar o meu relatório, eu vou conseguir visualizar esse campo relacionado a cada processo. E aqui eu consigo, da mesma forma como eu selecionei um novo campo, retirar algum que já está selecionado, ok? E aí, pessoal, por fim, mas não menos importante, eu tenho esse último filtro aqui de agrupar processos relacionados, que ele não é um campo obrigatório, mas eu gosto de colocar quase como se fosse. Isso porque aqui no sistema a gente pode ter um processo, na verdade mais de um processo, de mesmo número. Isso porque pode ser o caso de um processo que estava na primeira instância e migrou para a segunda. Então, um processo é o desdobramento do outro. Eles são processos relacionados, mas são processos distintos. Quando eu marco essa opção de agrupar processos relacionados, eu nada mais estou informando do que eu quero que o primeiro processo, né, de primeira instância e o segundo processo em segunda instância apareçam em um só local no meu relatório. Então, na verdade, eu não estou alterando o resultado no meu relatório, mas eu estou modificando a forma de visualização. E aí isso até facilita o tratamento da minha informação. E aí aqui eu tenho 2 formas de agrupar esses processos. Apenas o mais recente ou apenas os principais. Louise, qual a diferença entre o mais recente e o principal? O mais recente, no exemplo que eu mencionei, né, do processo em primeira instância e do processo em segunda instância, o mais recente vai ser o processo em segunda instância, que é o processo mais recente, né? E o principal vai ser o processo originário, nesse caso, o processo em primeira instância, ok? Então, configurei os filtros aqui conforme eu desejo, cliquei em pesquisar, o sistema já vai me retornar exatamente quais foram esses processos. E aí, aqui, pessoal, eu posso fazer com esse processo, na verdade, com esse relatório em mãos, eu posso buscar diligenciar esses processos, entender o porquê eles estão parados
há tanto tempo. Então, aqui eu compartilhei com vocês como gerar um relatório de processos parados. No meu exemplo, eu utilizei 6 meses, mas vocês podem utilizar ou mais ou menos tempo, ok?